Pela primeira vez na minha vida, comecei a clamar a Deus e lembro que comecei a gritar: me ajuda, por favor, me ajuda, não me deixe cair, tire-me deste lugar, eu sou sua filha, eu te amo, por favor, tenha piedade de mim. Olá, meu nome é Ariana, tenho 40 anos, sou psicóloga organizacional e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou peruana, nasci no Equador, mas moro no Peru há muitos anos, quase toda a minha vida. Minha experiência tem sido bastante intensa. Nasci em uma família católica muito crente, com pais muito fiéis e uma irmã mais velha. Rezávamos o terço, íamos à missa e rezávamos juntos. Tenho lembranças de uma infância muito feliz, sempre fazendo coisas diferentes com a família e tendo um relacionamento perfeito com meus pais. Tudo era tranquilo, muito feliz, acima de tudo, com muita fé em Deus. Conforme eu crescia, atingi a adolescência aos 11, 12 e 13 anos. Estudei em uma escola secular, onde praticamente não recebíamos ensinamentos religiosos. Toda a minha fé vinha de casa. Tinha um grupo de amigos com os quais já começávamos a frequentar festas, tínhamos nossos primeiros amores, como se diz aqui no Peru. Eu era uma garota curiosa, com muita vontade de descobrir o mundo e experimentar um pouco de tudo. Sempre tive essa forma de ser, sociável, aberta e amigável. Gostava de conhecer pessoas e começava a experimentar coisas diferentes. O grupo de amigos em que estava, por exemplo, já estava frequentando festas aos 13 e 14 anos, começando a experimentar álcool, típico de uma adolescente. Gradualmente, comecei a focar mais nesse aspecto da minha vida social e nos meus amigos. Como é comum nessa idade, meu mundo eram meus amigos. Eu saía, ia a festas, minha mãe via que eu era inquisitiva, curiosa, desperta, sempre tentando provar o proibido. Ela tentava estabelecer limites específicos para que eu cuidasse de mim mesma, para que não crescesse tão rápido. Como tínhamos personalidades muito semelhantes e fortes, começamos a entrar em conflito. Lembro que, depois dos 14 anos, comecei a me afastar dela. Minha mãe era bastante rigorosa, não me deixava fazer muitas coisas que outros amigos já estavam fazendo naquela época. Naquele tempo, eu não entendia. Quando você é adolescente, só quer ser livre e fazer o que quer. Eu cortava muitas coisas com eles, não deixava que me dissessem quase nada. Estava convencida de que tinha que fazer o que queria e ninguém poderia me limitar. Terminei o ensino médio e fui para a universidade estudar psicologia. Sempre soube que queria ser psicóloga e já estava na faculdade quando meus olhos se abriram para outras realidades. Estudei na Universidade Católica, uma universidade com muitas carreiras e pessoas de diferentes origens. Comecei a conhecer outros tipos de pessoas com ideias totalmente diferentes das minhas e do que me foi ensinado em casa. Foi nessa época que comecei a me relacionar com homens. Mas eram relacionamentos rápidos e fracassados. Sempre que terminava com um dos meus parceiros, de repente, sentia que isso não era para mim. Eu não sou construída para ter um relacionamento. Acreditava que não existia a pessoa certa para mim, e eu falhava muito em me analisar e ver como estava escolhendo meus parceiros. Sempre pensava que era azar, que isso não era para mim, e então comecei a ficar mais fria e complexa. Lembro-me de decidir simplesmente me divertir. Não precisarei procurar um parceiro, isso é muito complicado, e vou me dedicar a me divertir. É para isso que a vida é para isso que estamos aqui. Então, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava muito, me dedicava, e aos sábados e domingos, eu me divertia. Saía para dançar aqui e ali, ia a festas e clubes. Preenchi minha agenda com atividades. Lembro-me das idas à academia com amigos e das viagens a trabalho. Sempre quis viajar, sair e não ficar em casa. Não gostava de ficar sozinha. Não diria que gostava de ter solidão ou silêncio, pois parecia muito desconfortável. O que estou fazendo aqui, completamente sozinha? Não diria que apreciava ter tempo para mim mesma. Sempre chegava em casa e ligava a TV. Queria ter algum barulho para não pensar. Não diria que gostava do assunto da introspecção, de revisar meus pensamentos e sentimentos, apesar de ser psicóloga, porque achava desconfortável enfrentar a mim mesma e minha vida. E, é claro, os anos passaram, e comecei a subir na carreira e a trabalhar em recursos humanos.
Comecei a ter empregos melhores, ganhava mais. Comecei a ter tudo que geralmente nos dizem para alcançar: um bom salário, uma boa empresa, muitos amigos, admiração no trabalho, falar vários idiomas, viajar, me vestir bem e parecer bem fisicamente. Para mim, estar em forma e parecer bem era essencial. Sempre pensei que, se você parece bem por fora, não importa como é por dentro. O importante é que os outros o vejam bem por fora, afinal, você vai ganhar respeito. Eu estava vazia, me sentia muito sozinha. Mesmo rodeada de pessoas em um bar, me sentia totalmente sozinha, apesar de ter bons amigos. Sentia-me muito solitária e muitas vezes pensava que algo não estava certo. Estou alcançando tudo o que me disseram para alcançar, estou atingindo os objetivos que quero alcançar e ainda assim me sinto vazia. Algo não está certo aqui. Há algo que preciso fazer de maneira diferente. O que está faltando? Então, fiz mais cursos, mais viagens, queria ficar mais magra e sempre havia mais para conquistar. No entanto, o sentimento de solidão, vazio e de estar perdida sem direção era imenso. Lembro-me de começar a buscar terapias alternativas ou terapias da nova era. Comecei a praticar yoga para esvaziar minha mente e ver se isso me levaria a um estado de mais paz, tranquilidade e alegria. O yoga não funcionou para mim, então experimentei o Reiki. Tenho vários familiares que fazem Reiki, e então eu colocava as mãos e começava a aprender. No entanto, nunca senti paz com o Reiki, ao contrário, saía das sessões sentindo que não estava totalmente convencida de que isso era bom. Li todos os livros de autoajuda e os encontrei como se tivessem um limite, como se fossem livros onde havia um ponto em que não podiam mais chegar. Dizem que você tem o poder e a divindade dentro de você e que pode alcançar o que quiser, mas não havia mais nada. Novamente, o mesmo vazio. Havia algo que eu precisava entender, que precisava fazer melhor. Então, comecei a olhar os depoimentos de outras pessoas. Lembro-me de um depoimento que me chocou muito, o de uma ex-modelo, acho que ela é colombiana, chamada Ana Rosa Pérez. Ela estava no auge de sua carreira como modelo, já estava modelando em Nova York, tinha todo o dinheiro e se sentia vazia. Todos queriam estar com ela, e a experiência dela ressoou poderosamente em mim. Então, aos poucos, comecei a tentar novamente me aproximar de Deus. Isso era muito desconfortável, eu não queria saber de rezar ou algo do tipo. Parecia que as pessoas não tinham nada mais a fazer e eu tinha coisas muito mais importantes. O mundo estava me puxando novamente, ou seja, coisas materiais, viagens, festas, amigos, etc. Então, eu não tinha tempo para ter um momento para mim mesma, meditar, rezar ou buscar meu lado espiritual. E assim, muitos anos se passaram antes de finalmente eu fazer terapia. A assa é uma planta medicinal que usamos muito aqui no Peru. É uma planta alucinógena, você toma um extrato e entra em um estado de êxtase, e esse estado dura a noite toda. Então, fiz 2 sessões com essa planta assa. Lembro-me de que as sessões foram super intensas. Você começava a alucinar e ver coisas supostamente de vidas passadas, e assim por diante. Eu via coisas poderosas e horríveis, e lembro-me de que havia uma pessoa que era como a xamã que estava conosco, nos acompanhando nessa sessão. Ela também tomava a planta e então entrava para ver como cada um de nós estava. Chegou um momento em que eu disse: "Olha, isso é horrível. Não queria fazer isso", e ela simplesmente me tirou do transe. Eu não sabia o que todos esses tipos de terapia significavam e quão perigosos eram naquele momento. O que eu queria era me sentir bem, me sentir melhor, encontrar paz. Não encontrei isso com a assa, muito pelo contrário. Após as sessões, voltei para minha casa e comecei a sentir muito medo. Sentia que estava sendo perseguida, que sempre havia algo ao meu lado, mas eu não conseguia explicar. Era como se houvesse uma presença. Eu via sombras à noite, sentia como se algo estivesse me observando e não conseguia dormir. Comecei a tomar comprimidos para dormir, começaram os ataques de pânico e eu me sentia tão doente que fui até meu pai. Na época, eu tinha 28 anos, fui até meu pai e disse: "Pai, agora estou me sentindo terrível. Fiz todas essas coisas, e a verdade é que estou me sentindo pior e pior." Meu pai é um homem de grande